Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Reviva. Privilégio poder entrar na sua casa, no seu carro, de repente você está no transporte público e poder, mais uma vez, louvar ao Senhor, meditar na sua palavra, ter um momento de partilha. Peço que você abra o seu coração para aquilo que o Senhor preparou para a sua vida nesse dia, nessa noite. E se você não conhece o Reviva é um ministério de acolhimento, de apoio a pessoas que sofram com qualquer tipo de dependência, de vício, de compulsividade. Nós estamos aqui para ser instrumentos nas mãos do Senhor, para que você possa sair dessa condição de dependência, dessa situação de escravidão, e viver a liberdade que Cristo nos proporciona, e viver dependendo única e exclusivamente do Senhor. Nós sempre temos na nossa reunião um momento de louvor, depois um momento de ministração da palavra e a partilha, que eu já quero te convidar a participar. Vai aparecer várias vezes aqui na tela um telefone em que você pode enviar uma mensagem de WhatsApp, se é a primeira vez que você participa da reunião, e solicitar que seja enviado o link para que você possa participar da partilha. Não deixe de participar. Muitas pessoas têm participado dessa metade da reunião e não entram na sala de partilha. Entre para que você possa conhecer, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e que isso vai fazer toda diferença na sua vida. Nós vamos agora louvar ao Senhor, mas eu quero começar fazendo uma oração contigo. Senhor, nós te agradecemos por mais esse encontro. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor esteja agora tomando cativo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber toda a boa semente que o Senhor preparou para as nossas vidas nessa noite, e que elas produzam frutos, que elas gerem vida em nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu vou passar para o Diego, que vai nos conduzir nesse momento de louvor. Eu tenho certeza que você vai ser muito tocado. Olá, igreja. Vamos continuar adorando o Senhor, e eu queria só refletir com você. A canção que nós vamos cantar começa citando um texto que é o de João 4, versículo 23 e 24, que diz que nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Quando nós lemos esse texto de uma maneira completa, a gente entende que o que o Senhor procura não é apenas a adoração, porque se Ele estivesse interessado somente na nossa adoração, qualquer adoração serviria. Qualquer coisa que nós entregássemos já estaria de bom tamanho. Mas nós vamos observar que Ele fala que Deus procura adoradores, que então o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, antes daquilo que nós podemos entregar a Deus como forma de adoração, Deus recebe quem nós somos. E eu queria convidar você nesse momento a concentrar toda a sua mente, o seu coração no Senhor, para que assim você possa entregar a Ele antes de algo, antes de uma canção, antes de palavras, você possa entregar a Ele o seu coração. Senhor, nós nos rendemos a Ti, ó Pai, e reconhecemos que o Senhor é Deus, ó Pai, e a Ti nós entregamos o nosso coração, ó Pai, mais do que qualquer coisa que nós possamos entregar ao Senhor, ó Pai, mais do que a música, mais do que belas palavras, nós queremos entregar quem somos a Ti, para que o Senhor, ó Pai, possa nos transformar neste verdadeiro adorador que o Senhor está procurando, ó Pai. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos
nosso viver, Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos dizer mais uma vez: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, queridos, boa noite, queridas. Eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo o nosso entendimento. E que nessa noite guarde o seu coração e a sua mente, e que em nome de Jesus fale ao seu coração. Queremos esse nome engrandecer-te e agradecer-te. Meu Deus, louvado seja, porque nós estamos aqui hoje só pela graça e misericórdia dele, gratos nós somos. Queridos, nessa noite eu quero dividir com vocês uma palavra que o Espírito Santo vem colocando no meu coração já há muito tempo, e eu acredito que é um tema muito pertinente do nosso ministério. Se vocês quiserem me acompanhar, está no livro de Gênesis, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? A mulher responde à serpente: Dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele e nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Queridos, eu quero orar para que Deus e o Espírito Santo tome conta essa noite dessa palavra e que nos induza a sentir a presença dEle e a falar alto em nossos corações. Bondoso Deus, Pai de amor, nós queremos entregar a Ti, meu Pai, sobre os Seus pés essa noite, meu Pai, essa palavra, que o Senhor fale alto aos nossos corações,
que o Senhor abra as nossas mentes para que seja plantada a semente, meu Pai, em solo fértil, para que gere frutos, Paizinho, em nome de Jesus. Fale conosco alto, meu Pai, esse é o desejo do seu humilde servo, meu Pai, e eu peço, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, gente, sobre esse texto, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre esse morrer, o morrer que Deus disse para Adão e Eva, mas que a serpente disse que não, né? Porque na verdade, não é o morrer físico, mas sim o morrer espiritual. Deus, quando colocou Adão e Eva no paraíso, era para que continuasse assim, né? E fosse, na verdade, como Ele tinha planejado, um eterno céu, toda a sua perfeição, né? E o que eles deveriam fazer para que o paraíso continuasse sendo o paraíso, né? Eles precisavam apenas obedecer, né? Seguir apenas uma única lei que Deus tinha imposto a eles, que era não tocar e nem comer no único fruto que dava em uma árvore ao centro do jardim do Éden. Mas a serpente, astuta, né, induziu Eva, né, tentou Eva a que ela fosse a essa árvore e comesse essa fruta, para que os olhos deles se abrissem, né? E como Deus que conhece tudo, eles também viessem a conhecer o quê? O mal, porque até então era só o bem instituído no paraíso. E é engraçado porque quando eles comem a fruta, automaticamente eles olham um para o outro e se envergonham de estarem nus, né? E aí já entrou o mal no coração deles, porque até então aquilo era simples, olhar para Eva e a Eva olhar para o Adão nu, não havia maldade, não havia distorção do que era aquilo lá, e era assim que Deus queria que continuasse, né? E quando entrou o mal na terra, nós todos, na verdade, morremos, não fisicamente, mas espiritualmente, e nos tornamos escravos desse mal que até hoje nos assola, né? E viver essa morte é viver um mundo sem vida, é viver um mundo no jugo de uma escravidão, de um peso, né? E sem viver o propósito que Deus tem para nós, para cada um de nós. E viver a vida sem esse propósito, viver a vida mortos para Cristo, mortos no Espírito, eu creio que isso é a pior coisa que um homem pode ter durante a caminhada dele de vida. É o maior prejuízo, é não viver a vida que Cristo já planejou para nós no ventre da nossa mãe. Mas tem uma coisa muito linda na palavra de Deus, que é pela graça e a misericórdia de Deus e o nosso arrependimento, nós somos salvos. Em Romanos 8, 1 e 2, e é interessante frisar, porque esse mesmo texto de Romanos 8, foi o texto que Martim Lutero, né, o grande protestante, que deu início a essa caminhada das igrejas protestantes, leu e foi transformado, né? Em Romanos 8, 1, 2 diz assim: agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Então essa morte que foi propriamente dita pela serpente, e que aconteceu através hoje de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus, nós conseguimos ser salvos. Mas, né, é uma caminhada, é uma
dedicação nossa, né? É um posicionamento nosso. E eu falei tudo isso daqui, gente, porque eu quero entrar, na verdade, no tema pertinente ao Reviva, né? E eu quero fazer uma pergunta a todos que estão nos assistindo. O que entrou primeiro no mundo, né? Foi o pecado? Bom, vocês estão nos assistindo, então infelizmente eu não vou obter essa resposta, então eu já vou responder. Não foi o pecado, foi a tentação. A serpente astuta, na verdade, tentou Eva. Tentou de que forma? Vamos voltar lá ao texto. Então eles estavam no jardim e a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. E Deus já tinha dito que ela iria morrer, né, se comesse. Então ela já tentou Eva a fazer o quê? Olha, filha, pode comer que vai dar bem, não vai dar ruim. E o ser humano, por natureza, ele já fica instigado, né, a experimentar isso daí. E ainda a serpente ainda fala, né, que de certo vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comer, os seus olhos abrirão. Então quer dizer, no mundo não entrou o pecado propriamente dito, foi a tentação, e da tentação veio o ato do pecado. Em Tiago 1:13, deixa bem claro que a tentação, ela não vem de Deus, porque Deus veio primeiro. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Na verdade, a tentação, ela vem do inimigo, né? E para que a gente possa tentar explanar um pouquinho mais a tentação, o que ela é propriamente dita? Tentação é um convite ao pecado, é um convite ao ato de pecar, né? Remete sempre em criar um desejo de algo que nós já vivemos, que nós já experimentamos, que nós já sentimos, mas por um tempo, por uma posição nós não queremos mais, né? E com isso a tentação ainda leva-nos a pensar, a processar aquilo que já aconteceu na nossa vida. E tentação nada mais é do que tentar, né? É alguém tentando, é algo tentando, mas se vai conseguir ou não depende propriamente da pessoa, né? E a tentação, é claro, ela vem de uma forma que vai nos remeter a algo que vai nos parecer bom, parecer prazeroso, né? E que na verdade, na maioria das vezes, vai acabar nos destruindo. E de onde vêm as tentações, né? O primeiro ponto é que elas vêm de nós mesmos, da nossa própria natureza. Nós somos pecadores, natureza adâmica, e com isso nós temos incutido dentro de nós a vontade de cometer atos que, na verdade, desobedecem à lei de Deus. Em Tiago 1,14, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. O que Tiago quer dizer aqui? Que ao contrário de nós sermos tentados, né? A tentação é da nossa própria natureza, ela não vem do mundo, do universo, muitas vezes, né? E nós tentamos porque pela nossa própria cobiça, de querer algo a mais, de sempre não estar satisfeito com algo, de sempre procurar algo para preencher os nossos vazios, e essa tentação começa a nos dominar, e aí ela nos atrai, nos seduz, até que a gente peque, e faça o ato da pecação. E de onde vem também? Do inimigo, né? O propósito dele, está escrito na palavra santa de Deus, é roubar, matar e destruir. Em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir.
E Jesus veio para que nós tenhamos vida, e essa em abundância. Então, definitivamente, tentação é uma obra do inimigo, é uma obra maligna, aonde somente vivendo a plenitude de Deus, a gente consegue ter força para vencer, e nós venceremos, porque a palavra de Deus diz que não somos só vencedores, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e aí a concorrência perde. Mas também, a ideia de tentação, ela vem também de outras pessoas, e nós bem sabemos o que uma má companhia, faz conosco, o que o mau convívio faz conosco. Existem pessoas, infelizmente, que ainda não se abriram ao olhar espiritual e querem ainda viver o jugo de alguma escravidão, e com isso, constantemente, quer levar pessoas junto com elas. E isso aconteceu comigo, diversas vezes, aonde eu queria mudança, já vindo de uma caminhada sofrida, e o que acontecia? Essas pessoas, esse convívio me trazia, me remetia a voltar a um ponto aonde eu não gostaria mais de estar. E o Salmo 1, que inclusive é um salmo que nós usamos muito aqui no Reviva, diz muito bem isso. Bem-aventurados é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem quer mudança tem que mudar posicionamento. Não adianta fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, não vai acontecer. Então a gente não pode andar com aquele que nos atrai a tentação, a gente não pode sentar com aqueles que nos atraem a tentação, e temos sim que fugir. E fugir é uma das resistências que nós podemos usar para as tentações. Mas antes de falar de fugir, eu quero falar um pouquinho de como pode ser um processo para que a gente possa resistir a essas tentações e não cair no pecado. O primeiro deles é pedindo ajuda, é fazendo isso que hoje, em nome de Jesus, você vai fazer conosco, com esse ministério, anotando esse telefone que deve estar no rodapé esquerdo ou direito, mandando uma mensagem de WhatsApp para que a gente possa te receber, te conhecer, e assim, à luz da palavra, poder te aconselhar, te ajudar a dividir esse fardo que eu creio que anda muito pesado e que não faz com que nós consigamos ir ao alvo. Em Lucas 11, 9 e 10, o Evangelho diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta se será aberta para vocês. Pois todos os que pedem recebem, todos os que buscam encontram, e os que batem a porta, ela será aberta. Jesus está dizendo aqui para que quando nós tivermos algum tipo de problema, mas como nós estamos falando de tentação, sobre tentação principalmente, batam a porta, peçam ajuda, procurem ter diálogo com Deus, procurem ter relacionamento com Jesus. Jesus está à porta, Ele bate, Ele não apenas bate para que a gente abra a nossa porta, Ele bate e fala conosco. Ele é um Deus de amor, a salvação é para todos, e todos têm que se permitir a experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Que em nome de Jesus, vocês possam ter ajuda nas suas tentações, pedindo socorro. Uma outra força que a gente tem que ter é repreendendo essas tentações no nome santo do Senhor Jesus, e nós temos poder para isso. A palavra de Deus, ela é um alimento e nos fortalece. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O Espírito, assim,
conosco, Ele repreende toda ação do maligno. Por isso a importância da leitura, a importância de viver, a importância de estar no Evangelho, de ter o entendimento da palavra, e assim caminhar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Em João 8, 31 e 32, Jesus disse aos judeus, aqueles que haviam crido nele: se vocês permanecerem em minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus, ele fala que não é só para que a gente creia em Jesus, mas que a gente permaneça na palavra dele, e para isso necessitamos diariamente exercitarmos na leitura, em oração, em comunhão, e tendo um local, uma igreja, para que a gente possa servir ao corpo de Cristo, e assim nos fortalecer diariamente contra essas tentações que nos cercam, e nunca vão cessar. A outra forma, meus amados, é resistindo, é dizendo não. Por quê? Porque a tentação ela vai vir, a tentação não tem jeito, nós não vamos escapar disso. Diariamente, cotidianamente, nós somos cercados por diversas tentações, sejam elas as tentações que nos levam à morte, literalmente, ou aquelas tentações que nos levam a querer algo, a ter dentro do coração algo ruim, para que a gente possa obter aquilo, e assim pecarmos, passarmos por situações e por cima de qualquer pessoa, para que possamos alcançar isso daí. E a opção é nossa, a gente pode dizer não, a gente pode fugir, a gente pode correr, a gente pode pedir ajuda. E eu sei que dependendo do estado que a gente encontra, é muito difícil, eu vivi isso. Mais uma vez eu digo, eu sei o que é, tenho propriedade para dizer o que é viver no jugo da escravidão. Mas tem um tempo que nós vamos nos cansando, tem um tempo que nós não vamos aguentando mais e queremos mudança, e é nessa hora que nós temos que pedir essa ajuda a Deus. Nós estamos aqui, o ministério está aqui de braços estendidos para te acolher, mas quem vai, em nome de Jesus, te libertar, vai ser a palavra de Deus, viver o Evangelho. É o Espírito Santo que vai habitar em você, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é vivo, e Ele que vai nos acompanhar durante todinha a nossa caminhada. É uma permissão, é uma ação, e só conseguimos isso buscando, e assim nós vamos sendo blindados, revestidos pelo Espírito, e aí conseguimos uma caminhada segura, a despeito das circunstâncias, o que pode estar acontecendo ao nosso derredor, a gente está fortalecidos e conseguimos não só vencer a tentação, mas ser exemplo e ser expressão para que o outro possa ver em nós o que Deus é capaz de fazer quando nós admitimos total dependência dEle e vivemos o caminho, o ID que Jesus tem para cada um de nós. Em Tiago 4,7 diz assim: portanto sujeitei-vos a Deus, mas resistam ao diabo, e ele assim fugirá de você. O diabo só vai fugir da gente se nós estivermos em Cristo, porque por nós mesmos ele vai fazer a gente de chacota. Por isso a importância de viver o Evangelho, de buscar a Cristo, de estar em um local onde você vai receber essa bênção e vai conseguir trazer Cristo para dentro da sua vida. E não tem segredo, nós estamos aqui para aconselhar, para dar o início, e cada um de vocês vão escolher o caminho. Evitar, fugir, correr também é uma opção, né? E como eu já disse, são situações que nós muitas vezes podemos dizer não, são situações que muitas vezes podemos evitar, né? Como por exemplo, um diabético geralmente gosta muito de doce,
E por que um diabético vai entrar numa doceria, numa Cacau Show da vida, para comprar um bombom diet? Então, quer dizer, nós não precisamos nos submeter a esse tipo de situação. Se nós estamos querendo melhorar, querendo mudança, querendo respostas, querendo ter, na verdade, resultados diferentes, não vamos bater de frente. Vamos fugir dessas situações. Vamos querer mudança. E nós temos um Deus que é conosco. Nós temos um Deus que nos fortalece e que vai nos livrar desse laço do inimigo, que é a tentação. E na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento, para que vocês a possam suportar. Gente, não tem segredo, está na palavra de Deus, está no Evangelho, está nas cartas. Isso é Deus quem escreveu, é Deus que esteve com essas pessoas, e a revelação divina foi dada a eles. Mas para que a gente possa ter esse poder que sobrevém em nós, e que quando a gente tiver essas tentações, a gente conseguir suportar e ter os livramentos, e poder expressar para o próximo que existe saída, a gente tem que viver o Evangelho, a gente tem que buscar o Senhor Jesus diariamente. Não é fácil, eu não quero relativizar. Eu demorei 25 anos para que os olhos meu espiritual fossem abertos, para que Deus realmente, na verdade, permitisse que Deus realmente fizesse morada em mim, e eu conseguisse viver uma plenitude, e poder viver com essas tentações, mas de forma forte, firme. É diário a busca. Nós não temos um Deus que é o gênio da lâmpada, onde você vai esfregar e Ele vai te conceder desejos. Deus tem bênçãos infinitas para cada um de nós, louvado seja Deus. Mas isso é uma busca nossa, íntima e exclusiva. Eu já escutei da minha mãezinha, infelizmente, ela aqui em terra não pôde me ver assim, que gostaria até de me ver num caixão, do que me ver voltando a fazer aquelas coisas que eu fazia antigamente. E eu demorei para que eu aceitasse um Deus que é de amor e de transformação. Mas hoje eu posso transmitir a vocês a transformação que Deus fez em minha vida. E hoje eu sou grato, extremamente grato, porque Deus fala alto aos nossos corações. E mais uma vez, Ele está ao seu lado. Abra seu coração, deixe Ele entrar e fazer morada, em nome de Jesus, antes que seja tarde. Em Hebreus 2,18 diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, quando foi tentado, Ele também é poderoso para socorrer aqueles que estão sendo tentados. A palavra de Deus está sempre ao nosso favor. Deus também foi tentado. Ele teve o deserto, 40 dias e 40 noites, onde Ele não comeu, e sobreveio a Ele o próprio diabo. E Jesus correu para o Deus Pai, e Ele foi socorrido, porque Deus tem socorro para nós. E que em nome de Jesus a gente possa ter esse Deus perto da gente, nos permitindo sentir essa presença maravilhosa que é do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma caminhada difícil, nessa caminhada a gente vai cair diversas vezes, mas a gente tem que ter a cabeça erguida. Deus vai sempre estar com a mão estendida, o Reviva vai ter sempre aqui com a mão estendida, para socorrer, para levar vocês novamente à superfície, tomar fôlego, e ver
a grandeza de Deus na nossa vida. Nós temos que aprender com esses erros, com essas caídas. E nós temos que, na verdade, nos arrepender verdadeiramente, porque Deus vai nos perdoar, mas Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o verdadeiro arrependido. Deus, Ele quer mudança na nossa vida. Ele não quer que a gente continuemos a pecar, a ser tentados e a pecar, a ser tentados e a pecar. Ele quer que a gente seja tentados, mas que nós nos sobressaímos diante da tentação, e que o diabo corra, fuja, e que em nome de Jesus a gente possa ter esse Deus de recomeço, esse Deus de futuro, esse Deus de novidades na nossa vida. E por falar em futuro, Jeremias 29:11, eu adoro isso. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar-lhes um futuro, uma esperança. Porém, se só esperarmos, vai vir só do verbo esperar mesmo, e não do verbo esperançar, aonde nós vamos correr atrás de algo, né? Porque para mudança, a gente não pode só esperar Deus agir na nossa vida, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter ação. E o contexto desse parágrafo, desse versículo de Jeremias 29, só diz a coisa boa. Mas eu quero lembrar que antes de Deus pronunciar isso através de Jeremias, Israel, Judá, tinha ido para o exílio na Babilônia. E lá permaneceu 70 anos. E o que eu quero dizer é que durante esse exílio, eles buscaram a Deus novamente, a face de Deus, onde eles tinham deixado de lado, por heresia, por politeísmo. E muitas vezes também nós fazemos isso durante a nossa caminhada, o nosso dia. Nós negamos a Cristo, fazemos coisas que desagradam a Cristo e nos faz ficarmos longe dEle. Mas Deus, em sua misericórdia, trouxe essa revelação quando eles começaram a buscar o Senhor novamente. E a Babilônia começou a ficar distante deles. E o que eu quero dizer é que todos nós vivemos Babilônias, todos nós vivemos desertos em nossas vidas. E só eu e só vocês vamos conseguir passar por essas Babilônias. Mas com a ajuda de Deus, sozinho a gente não vai conseguir. Sozinho vai ficar difícil. E para isso a gente precisa apenas obedecer a Cristo, olhar para a cruz vazia e realmente ser gratos pelo sacrifício vivo que Ele fez, para que todos nós tivéssemos a salvação. Então eu pergunto a vocês, o que vocês estão fazendo para que essa Babilônia fique distante, para que esse deserto fique distante, e nós junto com Cristo consigamos ultrapassá-las e crescer em fé, e criar uma fé aonde está alicerçado a nossa base, e possamos viver essas tentações e ultrapassá-las. Isso daí cabe a cada um buscar, cabe a cada um vencer a sua Babilônia, cabe a cada um passar o seu deserto. E sempre lembrando das promessas que Deus tem para cada um de nós. E o resultado é maravilhoso. O resultado é vida e ela em abundância. E a continuação daquele texto, eu quero ler para vocês, Jeremias 29, 12 e 14, diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei que mude a sorte de vocês. Aqui está o protocolo que a gente tem que fazer para que essa Babilônia
fique distante de nós e que essas tentações venham e vão embora e que o diabo chegue e corre de nós. Nós temos que evocar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos aproximar dele em oração. Nós temos que convidar ele a estar dentro de nós. E aonde nós estivermos, sejamos ele e não nós. E a expressão do amor dele seja conosco e transborde através de nós. E nós vamos o buscar e vamos alcançar quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Eu quero que essa palavra entre no coração de vocês. Que em nome de Jesus seja transformadora. Que vocês possam vencer as tentações diárias, as babilônias diárias, que a gente possa estar juntos aqui nesse ministério de braços abertos, que logo estaremos, em nome de Jesus, recebendo verdadeiramente vocês aqui, e não mais virtualmente, mas vamos aproveitar desse expediente, que Deus também colocou em nossas vidas. Que em nome de Jesus, nós possamos vencer as nossas tentações diárias, e que possamos ser a expressão de Cristo Jesus na vida de cada um, e que todos ao nosso derredor vejam a transformação que Deus faz em nossas vidas, como nós verdadeiramente estejamos abertos a essa mudança. Que em nome de Jesus, todos nós sejamos abençoados. Amém? Gente, muito obrigado mais uma vez por nos receber na intimidade da casa de vocês. É um privilégio, em nome da Igreja IA Church, do Ministério Palavra Viva, do Ministério do Reviva. Que em nome de Jesus nós possamos sempre estarmos em comunhão. Agora é a hora da nossa partilha. Nós pedimos aqui para partilhar com verdade, fazemos um juramento, que aqui é dito, aqui fica. Usamos o versículo de Tiago 5,16, confessai os seus pecados, orai uns pelos outros para serem curados. A oração do justo muito pode em seu efeito. Eu espero que a partilha seja verdadeira, que ela seja feita de coração e que possamos nós juntos, dividir essa bagagem, esse peso, para que fique mais leve o nosso caminhar. Jesus mesmo diz para que a gente divida o fardo, porque o fardo dele é leve e ele é manso, e é isso que nós queremos aqui, pegar um pouco do seu fardo para que vocês possam caminhar um pouco mais leve. Eu desejo a todos uma ótima noite, que Deus os abençoe tremendamente e fale aos seus corações, e que o Espírito Santo continue falando conosco nessa noite. Obrigado, gente, um beijo a todos, fiquem com Deus.